Faça um pedido ao Senhor. Santo. Faça um pedido ao Senhor. Santo. Fale para Deus. Quais são as suas expectativas nessa noite? Fale para Deus o que você veio buscar, fazer nesse lugar. Abre essa boca. Você está sempre dependendo da oração do outro. E Deus quer te dar intimidade nesses dias. Há uma sala num palácio real. E Deus quer abrir a porta para manifestar na tua vida coisas tremendas, extraordinárias. Mas muda a tua busca, muda. Abre esse coração. Outra coisa, você não pode resolver coisas que só Deus pode. Se depende de uma decisão de alguém que não é você, só quem pode tocar nesse coração é Deus. Só quem pode entrar na sua casa, na sua causa, em essa situação é Deus. Oh Senhor, vem nos encher, nos fazer transbordar, vem manifestar de algo novo. A graça de ontem foi boa, a unção desses dias tem sido palpável, tem sido maravilhosa. Mas o Senhor é fonte, o Senhor é rio. Vem desaguar dos teus rios nesse lugar. Começa a nos consumir, Espírito Santo. Bota fogo no altar, incendeia o altar, incendeia o altar, incendeia o altar, incendeia, meu Deus. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Seja bem-vindo, fica à vontade, em nome de Jesus, amém. Aplauda forte ao Rei. Dê um glória a Deus. Por aí, aleluia. Amém, amém, amém. Toma teu assento. Abram suas Bíblias lá no livro de Gênesis 30. Gênesis 30, 27. Ah, Senhor. Ai de nós, Senhor, Senhor. Aleluia. Quem achou? Então, lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por tua causa, ou por amor de ti. E disse mais: determina hoje qual será o seu salário e eu te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma grande multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: o que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Repita comigo: nada me darás.
tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isso, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Isto será o meu salário. E o que for malhado e salpicado entre as cabras, esse será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Ser-me-á por... Vou repetir. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por roubo. Então disse Labão: tomara que você esteja ciente do que você está falando. E aqui eu vou dar uma paradinha para depois nós continuarmos. O que Labão interrompe ele é para dizer assim: você é maluco? Você é louco? Você sabe o que você está pedindo? Essas crias não se multiplicam. Você separou tudo que é excelente e me deu. Tudo que multiplica você me deu. E aquilo que jamais multiplica você disse que vai ser o seu salário? O que não produz nada vai ser o seu salário? A nossa conversa aqui se deu porque você quer um salário. E agora, na hora de pedir um salário, você quer me pedir algo que não existe, não multiplica. Uma vez a cada 2 anos nasce um animal desse tipo que você está propondo para mim. Você vai morrer de fome. Eu estou conjecturando, para você entender o que foi que Labão falou. Eu espero que você entenda o que é que você está pedindo. 37 agora. Versículo, né? Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas até as riscas ficarem brancas, descobrindo toda a brancura nas varas. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber. E conceberam, vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs a face do rebanho, as faces do rebanho, para os listrados
e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Sucedia, 41, sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos campos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Quando o rebanho estava enfraquecido, ele não a pôs. Assim, as fracas eram de quem? E as fortes? E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e camelos, e jumentos. Obrigado, Senhor. Essa é a tua palavra, e eu te dou glórias, te exalto, e te peço que o Senhor me faça diminuir para que o Senhor cresça, que eu suma para que o Senhor apareça. Seja exaltado, engrandecido e glorificado, em nome de Jesus. Se fosse para dar um tema, que eu não tenho um tema, mas me veio na mente agora: a vara e o discípulo. A vara e o discípulo. Todo pastor de ovelha era de forma habitual que ele tivesse uma espécie de vara ou um cajadozinho como esse. E ali ele saía em momentos específicos, apacentando aquelas ovelhas, dando comida, levando para um pasto, porventura, quando determinado pasto, a qualidade do alimento diminuía, ou tinha seca, ou se tinha uma necessidade de buscar água, cavar um poço. Então, esse pastor de ovelha, ele carregava uma espécie de cajado. A história desse moço, todo mundo aqui já conhece. Ele tem apelido de usurpador, ele tem apelido de suplantador, ele tem apelido de sem vergonha, de ladrão. E quer saber? Tudo isso ele foi. Tudo isso ele foi. E ele vai parar na casa desse homem que é parente da sua mãe, por causa de uma rota de fuga. A tal da história da primogenitura. E ali, quando ele meio que engana, por orientação da sua mãe, engana o pai já avançado em idade, acaba pedindo para que ele colocasse a mão na coxa e assim deliberasse sobre ele todas as bênçãos da primogenitura. Quando o irmão sabe daquela confusão, a mãe fala: vai para a casa do meu parente, lá é melhor. Procura abrigo lá, para ver se em algum tempo a ira do seu irmão se aparta dele. E ele chega lá, a história a gente já sabe, ele conhece Raquel. Raquel está indo com os rebanhos, era uma pastora também de ovelhas, e ela está indo dar de beber, e ele se depara com ela, há um poço, há uma tampa pesada, e aquela mulher ela tem um trabalho
Precisa retirar aquela tampa para tirar a água e dar de beber aos animais. Resumindo a história, ele se apaixona por Raquel. E aí vai parar na casa do tio. E lá ele é muito bem recebido. Quando sabe que é um parente. É igual aquelas visitas que chegam na nossa casa, que a gente ama ver chegando, mas não quer que more, né? Sei disso. O cara diz, eu vou passar só 3 dias na sua casa. É uma felicidade, irmão. É 3 dias de alegria, regozijo, comemoração, todo dia uma comida diferente. É uma felicidade. O cara fala assim, eu vou precisar ficar mais 10 dias. Aí a mulher já fala assim, amor, eu estou perdendo a minha privacidade. Eu já não consigo mais passar de bebidó na sala, porque seu primo está aí. E vice-versa. Ou então a prima da mulher que já chega, vem para fazer uma prova, um vestibular de final de semana, aí acha bom a casa, fica 10 dias dentro de casa. E se você disser, ô meu filho, você vai embora que dia? Aí o demônio entra na hora. Diz assim, tá me botando para fora? Não, é porque aqui não é sua casa, só para lembrar. Porque tem gente que é folgada. Tem gente que é acomodada. E geralmente esses tipos de parente, eles não gostam de trabalhar muito, né? Aí quer tudo no horário. Tudo tem que estar prontinho. E quem recepciona se debruça a prestar um serviço memorável. Porque senão no interior a pessoa fala, fui tratada igual a bicho. Lá na casa de... Enfim. E Labão recebe esse rapaz muito bom. Só que Labão não sabe o que foi que aconteceu de forma profunda. Resumindo, vai ficando, vai gostando. E aí o próprio Jacó diz assim, não está legal isso, meu tio. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. E eu quero trabalhar. Aí você já percebe que o espírito de mala está saindo dele. Toda vez que alguém quiser trabalhar, pelo amor de Deus, deixe, viu? Toda vez que alguém quiser assim, eu quero trabalhar porque eu quero ajudar. Eu quero trabalhar porque eu quero também ser independente. Abençoe na hora. Abençoe na hora, porque nunca se viu tanto marmanjo, vagabundo, com 30... A mãe tem que chamar para almoçar. A mãe tem que chamar para tomar banho. E essa raça, ele diz assim, o meu desodorante acabou, onde é que está? Meu perfume acabou, não tem mais não? Vai ter uma festa, eu preciso de uma roupa. Não é uma lástima? Para a gente que aprendeu a trabalhar desde cedo. Eu desde 7 anos que eu trabalho. Eu já fico incomodado quando eu vejo essa galera mole, fuleira, sem vergonha. Não sabe o que é tomar um empurrão para disputar um mercado de venda concorrido. Não sabe o que é travar guerra aí fora. Por isso que qualquer tapinha volta para casa dizendo que está de depressão.
bullying, sofri bullying. É uma raça frágil. É um povo fragilizado, porque foi criado no mingau. O povo mama até 4, 5 anos, esses meninos. E nós precisamos. É só introdução? É. Só introdução. Outro dia eu conheci uma pessoa, que o filho dessa pessoa com 7 anos, ainda usa o bico. O bubu. O bubu. Rapaz, eu vou dizer um negócio para vocês. Onde está os machos que a sociedade precisa conhecer para dar valor ao Evangelho de Jesus Cristo? As fêmeas que não vão querer se envolver com essa raça de miserável. Não se envolva com esses malas. Cara que maltrata a mãe vai lhe bater. Cara que não sabe nem, não quer nem tirar o prato do almoço. Esse cara, ele é vagabundo. Ele vai gerar trabalho. Esse cara não respeita a mãe, não respeita o pai, não respeita ninguém. Ele diz que vai te amar. É mentira. Mentira. E outra coisa, seu casamento, você homem libertino, que se não mudar sua forma e assumir a autorresponsabilidade antes de buscar uma mulher, seu casamento não dura 1 ano. Porque mulher custa caro. Mulher custa caro. E outra coisa, e quem tem que sustentar a mulher é o homem. Entendeu? E não adianta ficar com o braço cruzado, achando que é o cara, que é o machão. Quem tem que sustentar a mulher é o homem. Ah, mas a minha mulher decidiu trabalhar. Aí é um problema dela, é opcional. Ah, mas eu trabalho tanto e não dá para suprir as necessidades. Não procurasse casamento. Conquistasse a independência primeiro para dar o básico, para depois querer conta com mulher. Agora não, metade da família que sustenta ainda é o pai e a mãe. Porque o cidadão ele foi mal a vida inteira e depois apresenta uma mulher, vai casar, quem vai pagar o casamento é o pai, quem vai pagar o vestido da noiva é a mãe. Não, é tempo de gente maluca. Uma honra é uma coisa. Como é honra? Honra é aquele filho dedicado, é aquela filha dedicada, que se submete, obedece e cumpre. Aí na hora de casar, o próprio pai diz assim: eu vou dar um apartamento para ela, eu vou fazer uma surpresa para ela. Por quê? Porque ela já me surpreendeu essa vida inteira. Ah, o filho vai casar para a lua de mel, varão, quem vai dar é o pai. Eu vou dar para você a lua de mel. Por quê? Porque você é um filho digno. Você é um filho amado. Digno e amado. Para você não misturar. Não é aquele que está dentro do quarto com videogame e ainda lhe obrigando a trazer joguinho, não. É aquele que faz o que tem que ser feito. É aquele que desperta cedo. É aquele que faz a diferença e diz assim: eu preciso dar orgulho ao meu pai, preciso dar orgulho à minha mãe. Você sabe, a mãe de Jacó abre um portal terrível na vida dele. Você sabe quem foi que ensinou Jacó a dar o golpe? A mãe. Então, mamãe que deixa o filho chupar bico até 8 anos, que deixa o filho destruir seu seio até... Porque imagine, um menino com 6 meses, ele puxa o bico do seio para mamar em uma velocidade. Imagina um cidadão já forte, com 4, 5 anos, puxando o peito da mãe. Isso é um trator, pô. É um aspirador de pó.
Mas tem mães, não, é porque eu tenho pena. Eu tenho pena porque eu não sei, eu não consigo tirar. Você tem muita pena, né? Sabe qual é a maior pena que o homem e a mulher têm que ter? É urgente impedir o filho de se frustrar lá fora. Então ensina ele a ser forte agora. Ensina a mulher a ser idônea agora. Enfim. Aí a mamãe dele diz assim: ô, coitado. Ela saiu. Ela matou uma ovelha. Ela matou a ovelha. E a mulher sabe do gosto do marido. Olha o perigo de ter uma mulher bandida dentro de casa. Falei, não foi? Olha o perigo de ter uma mulher bandida dentro de casa. A mulher sabia do gosto do cara. Então ela queria favorecer Jacó, que é um sem vergonha. Então ela falou assim: ó, seu pai vai morrer a qualquer momento. E seu irmão que vai herdar a primogenitura, o direito é dele. E seu pai chamou ele aqui, mandou ele sair correndo para caçar um animal, para fazer um guisado. Aliás, teu irmão é um bom caçador, tu é um viciado em videogame. Mas fique tranquilo que mamãe te ama. Menininho lindo. Eu vou matar uma ovelhinha. Eu vou fazer um guisado. Eu sei até o tempero que seu pai gosta. E aí você, a lã da ovelha que eu matar, eu vou botar sobre o seu corpo. E você vai levar a comida para o seu pai. Aí chega Jacó no quarto, o velho já está com as vistas escuras. Chega Jacó e diz: papai, eu já trouxe O pai não pediu nada a ele. O pai pediu ao outro filho. A mãe ouviu a conversa e falou: não, quem vai herdar esse negócio é meu filho querido. Não faça acepção de filhos. Ame todos, cuide de todos, honre todos e não passe a mão na cabeça de nenhum. Essa mulher pega, olha o trabalho que ela tem. Ela mata a ovelha, faz a comida, pega a lã, bota sobre Jacó. Jacó chega lá: papai, cheguei. Aí o pai fala assim: de onde? Da caça. Aí ele vira um ator, não precisou mais da mãe, porque a válvula de vagabundo já estava dentro dele. Quando o pai faz assim: meu filho, é o que é isso? Já trouxe o guisado. Ele falou: oxe, como pode ter sido tão rápido? Ele falou: é que a caça já veio na direção do teu servo, porque Deus lhe ama. Artista. Aí o pai falou: sendo assim, vem aqui, vou sentir teu cheiro. Aí a mãe já sabia que o velho ia dar uma cheiradinha. Aí ele vai, na hora que ele abaixa, ele cheira o quê? A lã da ovelha, cheiro de mato. Aí o pai fala assim: ó, o jeito é de Jacó. Agora o cheiro do mato é de quem? O cheiro é de caçador. Agora o jeito de mala, vem cá, vai, bota a mão aqui debaixo da minha coxa. Aí quando bota, libera a bênção. É um miserável. Imagine, na cadeia sucessória, você ser o herdeiro, e na hora que você volta para assinar o documento, alguém já assinou e já recebeu tudo. Foi o que aconteceu com o caçador. Quando ele volta, o coitado volta, vai lavar o animal, cozinhar o animal, fazer tudo de novo. Daqui a pouco já: papai, cheguei. Falou: chegou, já fui até no banheiro. Chegou de onde? Falei: o guisado que eu mandei, que o senhor mandou. Ele falou: fui enganado.
Aí ele fala assim: sim, mas o senhor só tem uma bênção, é? Ele: não, bênção eu tenho várias. Primogenitura, eu só libero um. E seu irmão já chegou e levou. Mas meu pai, e agora? Sua mãe dá jeito, mas eu não. Eu estou fechado com Deus. Papai, libera outro tipo de coisa. Eu não tenho como liberar mais nada. Por quê? Porque eu conheço quem é Deus. E lá não tem jeitinho, lá não tem atalho. Sua mãe pode até inventar moda, dar jeitinho, deixar você mamar até 8 anos, mas no céu é diferente. No céu, criança de 6 anos já sabe muita coisa que está fazendo. E já sabe, inclusive, em que ela é pendida acerca de caráter a cumprir, já como ofício, inclusive. Resumindo, o irmão quando volta, quando sabe daquilo, meu amigo, que ele fez todo aquele trabalho para caçar um animal, quando volta, cozinha, faz tudo, o enganador roubou o lugar dele. Se frustra, mas não se mata. Se aborrece, mas não fica parado no quarto preto. Fica decepcionado ao extremo, mas não derruba o mundo por causa disso. O que é que esse caçador faz? Ele se enraiva, fica com vontade de dar no irmão. O irmão foge. Depois que o irmão foge, o irmão vai se encontrar com Labão. E aí tudo que você planta, você colhe. Aí ele vai trabalhar de graça para Labão muito tempo. Por isso que agora ele está com 40 anos. E ele só está construindo para o sogro. Ele só está enriquecendo o sogro. E o sogro era mais esperto do que ele. Só que o sogro dava o que ele precisava: mulher e comida, mulher e comida, mulher e comida, mulher e comida. E ele era meio que escravo. Só que aquele momento que ele colocou a mão por debaixo da coxa do pai, ele podia ser o que fosse, a bênção liberada vai ser cumprida. Por isso que você vai ver um monte de gente sem vergonha até prosperando. Vai ver até um monte de gente desonesta colhendo de bênçãos, e ela ainda tem a altivez de achar que é por causa da busca dela, do clamor dela, do jejum dela, da oração dela. E quer saber? Tem a ver com algum tipo de coxa abençoada, ou joelhos sangrentos. Alguém que pagou o preço. Resumindo, ele está na etapa da vida dele que a ficha cai. E ele olha nos 4 cantos e ele vê que ele não construiu nada. Você está vendo o perigo de você envelhecer sem propósito, sem projeto, sem planejamento organizacional? Aí ele chega para o sogro e fala assim: meu amigo, eu não construí nada aqui, eu não tenho nenhuma bala. Aí Labão fala assim: diga-me qual é o seu salário. Ele falou: eu não quero salário nenhum. Resumindo, a mente dele dilata. Quem vive de salário é trabalhador. Eu sou herdeiro, eu sei o que foi que aconteceu quando eu botei a mão na coxa de meu pai. Ele me deu herança, não foi escravidão. Ele me deu primogenitura, ainda que, não importa o motivo, porém. E eu só fui escravo seu aqui. Eu não quero salário. Sim, mas você quer o quê? Eu tenho visto que Deus é com você. Eu tenho visto que desde que você chegou aqui, a mão de Deus me abençoou de forma grandiosa nesse lugar. O que é que você quer? Ele falou: eu não quero salário. Eu vou separar os teus rebanhos. E os teus rebanhos que mais produzem de forma natural, que é o rotineiro, todo ano quando vai dar cria,
vai dar cria sempre dentro daquela característica de qualidade. Essas ovelhas não me interessam, pertencem a você. O que é que ele está dizendo para o sogro? O melhor é teu, porque o Senhor que é o dono dessa terra. Eu vou pegar o seguinte: algumas poucas ovelhas que têm dois tipos de características. Quais são as características que tem que ter essas ovelhas que ele pediu para separar? Malhada e malhada e salpicada. Aí você vai estudar. De quanto em quanto tempo nascia uma ovelhinha dessa? A cada 2 anos. E o restante, a cada 6, 7 meses, cria. Então ele escolheu aquilo que era improvável. Ele escolheu aquilo que não tinha capacidade dentro de um olhar físico natural de acontecer crescimento. Ele falou: eu quero essas, e eu vou separar dessas, todas que nascerem vão ser de quem? Vão ser minhas. Essas que não tem costume de nascer, que não tem costume de produzir, que é a coisa mais difícil que tem, nascer uma ovelha desse tipo, essas serão as minhas, vão ser o meu pagamento. Pode ser? Aí Labão diz assim: você tem certeza? Porque para mim, eu aperto sua mão agora, negócio fechado. Ele falou: eu tenho certeza. Labão comete um erro. Labão tinha acabado de reconhecer que desde que ele chegou lá, a mão de Deus era com ele. O que é ser com uma pessoa a mão de Deus? Eu vou te falar. Quando a mão de Deus está com você, não existia até você chegar. Não tinha possibilidade até você chegar. Quando a mão de Deus está com você, existem 1000 vagas para 100.000 pessoas, e a sua está garantida. 100.000 pessoas disputando 1000 vagas, e a sua, Deus diz: não temas, eu estou contigo. Deus é o Deus que vai pegar alguém que quer estabelecer a sua vida nele e levar esse homem a um tempo maravilhoso. Independente da história do passado, quando você começa a reconhecer o seu valor, quando você começa a reconhecer as suas imperfeições, as suas limitações, quando você começa a se humilhar diante de Deus, Deus agora começa também a estender o seu cetro ou a sua vara sobre a tua vida. Resumindo, para Labão foi um excelente negócio. Labão só não mediu riscos e consequências, esqueceu que Deus estava com ele. E quando alguém esquece que Deus está com você, vai achar que você não vai produzir, vai achar que você não vai gerar, vai achar que você não vai prosperar. Só que Deus estando com você, Deus pega o restinho da farinha, Deus pega o restinho do óleo, Deus pega a gota de água, Deus pega e glorifica seu próprio nome. Então, o que é que eu aprendo com essa história? É uma história totalmente improvável de um homem sem vergonha que um dia disse: eu não serei mais empregado, porque agora eu estou compreendendo o que ocorreu nas esferas espirituais quando eu coloquei a minha mão debaixo da coxa de papai. Até aquele momento ele está induzido, a mãe induziu ele a fazer todo o processo. Porque quem não busca a presença não sabe o peso da presença. Quem não busca intimidade com Deus não sabe o que isso causa nas esferas espirituais. Então ele está cumprindo um litúrgico, mas ele não sabe a consequência do que representa alguém que tem autoridade em Deus dizer: eu te abençoo. Ele não sabe o que quer dizer: bota a tua mão aqui debaixo da minha coxa, que eu vou te separar para ser alguém que a humanidade inteira vai lembrar teu nome. Foi o que aconteceu. Hoje nós estamos contando uma história de um velhinho que pegou um filho sem vergonha e falou: bota a mão aqui agora. O cheiro é do original, mas o jeito é do sem vergonha. Mas
Você fez o que eu pedi, o outro não estava aqui, só que a mãe ouviu. Então cuidado com quem está perto, ouvindo algumas coisas. Tem gente que escuta coisas e no outro dia procura alguém para dizer: ó, eu senti no meu coração uma necessidade de lhe dar uma palavra. É mentira, vidente do inferno. Ouviu alguém falando alguma coisa: estou com a pena de João, estou com a pena de Maria. Por quê? Por isso, isso e isso. Ele passou, pegou a conversa e falou: opa, vou virar profeta amanhã. Vidente do inferno, vidente de Faraó. Aí a pessoa no outro dia chega no trabalho, trabalha no mesmo lugar. Aí a pessoa chega e olha: eu não sei, eu estou sentindo algo para te falar aqui. Tem a ver com a forma que estão lhe tratando. Deus está vendo. Não fique triste, não. Aí quando vai ver, o cidadão já está chorando. Diz assim: ó, Deus purinho na sua vida. Não, é um abutre com a orelha de abano, de Dumbo, aquele elefante, ouvindo o que não deve, para preparar um plano para o dia seguinte, para desestruturar um corpo. Foi o que a mãe dele fez. Ouviu o pai mandando fazer algo, pegou e foi na frente. Enganou o velho, enganou o marido, enganou o filho. Essa é a verdade, é. Existem histórias cruéis na Bíblia, de homem santo e homem pilantra, de mulher santa e de mulher, mesmo jeito. Tem todo tipo. E Deus permite, tudo isso está escrito, e permitiu, para que você entenda, que o Evangelho desde o início se tratou com pessoas normais como eu e você, que um dia encontrou com Jesus perfeito, diferente de mim e de você, e levou essas pessoas a fundamentarem algo tremendo. Então, independente do tempo, Deus continua buscando pessoas sérias, pessoas idôneas, pessoas que quando Ele dá as mãos, aproveita a oportunidade e faz o que tem que ser feito. O rapaz prospera. Ele pega a vara verde, 3 tipos de vara. Eu não quero adentrar muito na representação dessas 3 varas. Eu quero focar na parte que ele pegou vara verde. O que foi que ele fez com aquelas ovelhas que mais produzia? Eram ovelhas rotineiras, Thaís. Já era normal elas produzirem. E às vezes você querer fundamentar uma visão espiritual no meio de um povo rotineiro, sedentário, que já está fazendo por repetição, por osmose algo, é difícil demais. Então ele pega varas verdes. Por que ele pega varas verdes? Porque a vara verde, você consegue dobrar ela. E dobrando ela fica de acordo com o que você quer. Pegue essa aqui, dobre essa aqui, dobra, está seca. Assim, as igrejas estão infestadas de pessoas que são varas, mas não são mais verdes, porque já são maduras demais, já estão ali calejadas demais, e ninguém pode apertar um pouquinho, porque se apertar parte, se apertar demais diz: eu vou quebrar. A vara verde não. A vara verde não só serve para você inclinar, serve para você descascar, para que o verde compreenda que o melhor é o que está dentro. Quando ele descasca, vai encontrar o quê? A parte branca, resumindo, a parte da pureza. Porque às vezes você está vendo a parte exterior e não se atenta a buscar identificar o que é de qualidade que cada um emana na sociedade. Sadas desentusiasmam aquele que quer botar a mão na obra para fazer o que tem que ser feito. Vara verde.
Vara verde, o cara fala assim, mas você vai quebrar. Eu sou vara verde, quebra, levanta, senta, faz tudo. Mas eu já fiz tudo isso. E continua rígida assim? Eu entendi. Você sempre só foi a vara. Não se permitiu ser descascada, não foi? Não se permitiu entrar num processo de produzir aquilo que era impossível produzir. Que tipo de vara você é? Essa vara verde representa o sacerdote ou o discípulo. O discípulo, ele nada mais é alguém que vai cumprir de forma exímio aquilo que o seu mestre, ou seu líder, ou seu mentor está designando e orientando. O bom do discípulo é que ele, a parte de reivindicar direito, ele não interessa a ele. A parte de reivindicar direito, eu tenho direito. Isso é coisa de vara seca. Vara seca tem direito. Vara seca não se dobra. Vara seca vira cerca. Júnior, você é do interior. Você já viu fazer cerca com vara verde? Por quê? Não aguenta por quê? Entendi. Então a cerca é melhor com a vara seca. Mas uma cerca muda a vida de alguém? Muda? Um muro muda alguma coisa dentro de casa? Um muro? Ou gera uma certa incapacidade de as pessoas visualizarem o que está dentro? A cerca já é diferente, ela é aberta. É meio que um ilusionismo. Tem um monte de vara seca aí, virando cerca, através do seu ilusionismo. E aí ninguém consegue passar por causa da sequidão dela. Ninguém consegue ter acesso, porque além de ser seca, tem arame farpado nela. Ela está calejada. Ela está decepcionada, porque no momento que era para ser cortada ali, para poder extrair o que interessa, não a parte verde, mas a parte branca, a pureza, a realidade do que Deus tem, chamou e convocou para ser. Labão fala assim, você tem certeza do que você está falando? Com meu Deus eu tenho. Mas não vai produzir, para você nunca produziu. Mas eu tenho uma promessa, eu tenho uma aliança, eu tenho uma primogenitura que foi estabelecido para se cumprir na minha vida. Resumindo, meus amados, ele pega esses tipos de varas verdes e ele faz o que seria mini cerca, mas sem a necessidade de gerar ferida. Ele está cortando a vara toda. E o bom é que a vara, por não saber o final, também não questiona o início. Ela está achando que é um projeto maravilhoso. E o bom de nós sermos entusiastas e obedientes à palavra de Deus é isso. Porque Deus não garantiu vida fácil para ninguém. Ele só prometeu, ao que vencer, vida eterna. Então essa promessa tem que ser o tempo todo o que lhe chama a atenção. Essa realização de ser santo, de ser reto, de ser íntegro, tem que ser essas coisas que devem impulsar o seu coração. Porque se você olhar, Deus está tão difícil, Deus, será que eu vou ser consumido? Não permita essa sequidão entrar na sua vida. Não permita, pelo amor de Deus. E olhe, andar com gente seca é ruim demais. Você está entusiasmado para fazer um projeto, mas quem está seco diz, não, vai devagar que eu tenho muito tempo. Tá, mas a maioria do tempo que você tem muito tempo foi verde ou seco? Não, mas não produzia. Labão também acreditava que não ia produzir. Por isso que ele falou, faça o que você quiser, eu estou eleito.
Só que ele dá um choque aonde interessa. Ele disse para Deus: eu vou criar algo aqui embaixo, Senhor, porque o que eu recebi do meu pai, eu vi que funciona. Não por minha causa, Senhor, porque realmente eu nem merecia. Mas eu sei que a aliança que o Senhor tinha com meu pai é uma aliança forte. E hoje se cumpre na minha vida o que meu pai liberou. Eu sei que essa multiplicação, essa prosperidade que está acontecendo aqui, não é oriundo da minha busca, não é oriundo do meu sacrifício, não é oriundo de um direito que eu tinha. Mas já que o Senhor está, eu quero sair da classificação de escravo e funcionário, e eu quero exercer reino, governo e justiça. Aí ele fala: eu vou pegar algumas coisas aqui, Senhor, vai parecer loucura, mas já que o Senhor está comigo, faz a loucura dar certo. Já que o Senhor está comigo, confunda Labão. Já que o Senhor está comigo, faz ele compreender que quando o Senhor está com alguém, esse alguém já é maioria. Faz esse povo entender que quando o Senhor chama alguém, independente se é ou porventura quase impossível, com o Senhor a realidade é fato e vai acontecer. Então ele diz assim, ele convoca as esferas espirituais para zombar da cara dele. É por isso que Labão diz assim: se você tem certeza do que você está pedindo, eu aceito, negócio fechado. Onde é que eu assino? O que é que ele está propondo para o sogro? É muito simples. De cada 1000 ovelhas que nascer, uma é minha. Tudo bem, Labão? Labão está dizendo: claro que sim. De cada 1000 ovelhas que nascer, uma vai ser a minha. Tá negócio fechado? Ele tá. Só que o seguinte, eu vou separar as ovelhas que mais produzem, e elas vão ser suas. Labão ainda tem isso? Tem. Onde é que eu assino? Quando Labão acorda, aceita, aí diz assim: Deus, agora é comigo e com o Senhor. Agora é comigo e com o Senhor, porque o Senhor é o Deus que cria, que multiplica e que supera a bunda da tua graça. Eu vou pegar varas verdes, porque vara verde, Senhor, não tem vida própria. Eu vou pegar vara verde, Senhor, porque vara verde, eu consigo dar umas pancadas e ela voltar para o lugar novamente. Eu vou pegar vara verde e eu vou submeter essa vara verde a um teste de pressão. Eu vou rasgar ela ainda. Vou fazer tiras nela. Eu vou ferir muito ela. Eu vou submeter essa vara verde a uma pressão para ver se ela continua branca ou pura. Ou pura. Eu vou talhar essa vara, Senhor, e eu vou ver o resultado final. E vou botar nos lugares aonde as ovelhas boas vêm. E elas vão ver do lado da cerca, Senhor. Senhor, eu poderia botar arame farpado, mas eu vou fazer aquelas cerquinhas bonitinhas. Como é essa cerca? É um pau do lado do outro, pronto. Ó. Só que ao invés dele fechar tudo, o que foi que esse engenheiro fez? Ele descascou e botou pequenas flechazinhas de espaçamento. E ovelha é abelhuda. Ovelha é abelhuda, quer saber de tudo. A ovelha é igual a criança. E sempre tem a outra pergunta. Ovelha sempre tem a próxima pergunta. Você respondeu agora a dúvida, fala assim: mas por quê? É igual a criança, e é normal isso. Resumindo, ele bota no lugar onde tem água, porque onde tem água tem vida.
E o Senhor, inclusive, Ele é o rio da vida. Ele é a fonte inesgotável de águas vivas. Se é para aplaudir Jesus, aplaude. As ovelhas que não produziam, quando elas começavam todos os dias olhar para as boas, o que você vê crava na sua memória, sim ou não? Então, ele não deixou as ovelhas malhadas e salpicadas saberem quem são. Porque quando você sabe que é pequeno, quando alguém diz assim, você é pequeno, você fala, eu sou pequeno mesmo. Agora, se você não sabe, você está de um lado que você está separado. Existem 10 ovelhas do lado de cá e 2.000 do lado de lá. Quem é seleto? Quem está do lado da multidão ou quem está aqui nessa cerquinha verdinha? Preste atenção que isso é rema. Se ligue. Realçando o valor da ovelha ou do discípulo. Então, esse ordinário desse Jacó, ele deixou os espaços fininhos, só para as ovelhas que eram as que não produziam, ter acesso àquela multidão que produzia. A multidão que produzia começou a não produzir, porque o sentimento de exclusividade impulsiona você, mas o sentimento de descrédito desvaloriza extremamente você. Então, as ovelhas que produziam, Tony, elas estão em um lugar separado das que não produzem. Só que é muitas que estão com elas. Tem muita que produz do outro lado e pouquíssimas que não produz do lado de cá. Aí alguém vai pirar a cabeça, porque quem produz vai dizer, mas se a gente que produz, não era para a gente estar do lado de lá? Se a gente que tem fama de produzir aceleradamente, não era para a gente estar lá sendo seleto? Por que que quem está lá é quem não produz? Isso a multidão falando. Agora escute quem não produz falando. Só 4 dizendo, está acontecendo alguma coisa aqui com a gente. Como assim? A nossa vida inteira nós fomos desprezados porque a gente não produzia. De uma hora para outra, quem falava que a gente não produzia está igual um ônibus super mega ultra lotado. E a gente está aqui no ar-condicionado. E alguém motivado produz. Alguém entendendo que é seleto produz. E para isso Deus te chamou, para produzir e realçar o teu valor e te posicionar nessa noite, para que a tua brancura ou a tua pureza venha ser exalada, venha ser explicitada para a terra. Então, quem não produzia, agora tem valor. E diz assim, já que a gente está aqui, vamos produzir? Aí começa a produzir. As que produziam, nós lemos, eu só estou falando do que nós lemos, tá? Nós lemos que as que produziam começaram a ficar enfraquecidas. E as que não produziam começaram a fazer o quê? Ah, apóstolo, eu estou lendo aqui, mas não é bem assim não. Tira a interrogação do Satanás da sua cabeça para você entrar no rema.
Isso aqui eu estou te convidando para entrar em uma coisa chamada quarta dimensão. Quarta dimensão é o que o Espírito quer te alimentar. Ah, isso é alegoria. Não, isso é bíblico, tudo que eu li aqui. Resumindo, no outro dia ele mudava. Não entendeu? No outro dia, ou um tempo depois, ele invertia os papéis. Só que agora, a situação complica mais ainda. Porque agora tem 2.000 no meio de um cubículo. Aqui é só para responder uns 2 chatos que falou que eu estava indo fora da Bíblia. Só que agora tem uns 2.000 que quis ficar no lugar verde. E não tem problema, você quer vir para cá, é isso? Vem todo mundo para o lado de cá. E eu? Não tem problema, eu saio daqui. Eu fico aqui. Eu só preciso saber o seguinte: produza aqui e produza lá. Em vez de ficar de conversinha, produza, faça. Então, a diferença tem a ver com a sequidão. Vara seca não produz mais como produzia antigamente. Agora a vara verde muda de um lado para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Onde botar, é igual a jogador bom. Toda posição ele se encaixa. Sem questionar. Quem é você? Vara seca? Dura? Difícil de ensinar? Difícil de modelar? Difícil de se enquadrar? De ser discípulo? Ou você é uma vara verde como alguém apaixonado que chegou, determinado a fazer a diferença? E por que ele mudava de lugar, Tony? As ovelhas? Vou perguntar a Igor, doutor Igor, aqui é melhor. Vou corrigir aqui, perdão. Perguntar alguém entendido da lei, né? Do direito. Doutor Igor, por que ele mudava, fazia esse turnover ali? Sim. Porque só interessava para ele a que não produzia, correto? Mas por que ele invertia os papéis de vez em quando? Exatamente por isso, doutor Igor. Para botar o povo para pirar a cabeça. Porque os filhos de Labão estavam vendo à distância o que ele estava fazendo. Então ele dizia: não, meu pai, só está multiplicando porque ele faz isso um dia, ele faz isso no outro. Então ele já está resolvendo uma pergunta que alguém está fazendo às espreitas. Resumindo, Deus já está respondendo alguma coisa que alguém está tramando contra você, contra mim. Deus está mostrando: eu estou, eu sou, eu farei. Não adianta, Ele vai multiplicar do lado de lá, do lado de cá. Então ele está dizendo: hoje as ovelhinhas que não produzem, vêm para onde a multidão fica. E as ovelhas que produzem, vêm para o lugar arejado do verde. E um dos motivos, auxiliar Tony, que ele tira as ovelhas velhas, com alto índice de produção, e coloca no lugar verde, é para quê? Para ver se elas se lembram que a dependência tem que ser totalmente do Senhor. E quando você está muito cheio de conhecimento, muito cheio de estudo, você não quer, né, mais... Você não quer mais, fala: não, ei, já estudei, pegue leve. Não, não pegue leve não, fique verde. Fique verde o tempo todo, continue influenciando o tempo todo. A questão não é o que você produziu até aqui, e daqui para frente continua produzindo, ou vai perder seu tempo com asneira? Se coloque de pé.
A história dele é uma história ruim. Mas um dia ele entendeu o que ele representava para Deus. Um dia ele decidiu, no meio das varas que ele estava cortando, ele decidiu se transformar em uma. Jacó decidiu se transformar em uma daquelas varas. Ele falou: quando eu estiver cortando aqui, eu também vou me cortar. Eu tenho que moldar-me, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser transformado por aquilo que Deus quer para a minha vida. Ser somente herdeiro da primogenitura seria bom, mas eu sei que esse Deus pode fazer muito mais. Deus é o impecado, Ele fez a casa de Labão prosperar. Agora imagina se eu endireitar a minha vida, o que não vai ser da minha história, o que não vai ser da minha família, o que não vai ser da realidade, do propósito, do futuro que Deus tem a cumprir. Eu só preciso continuar sendo verde e deixar quem tem habilidade me cortar de vez em quando, para expressar a pureza que existe dentro de mim. Porque se eu olhar o tempo todo no meu exterior, eu vou acabar desacreditando nos altíssimos valores de Deus que existe dentro de mim. Então, nunca permita a sequidão invadir o seu coração. Nunca permita alguém que parou de produzir lhe colocar no mesmo lugar, no mesmo patamar. Você vai produzir sim, vai multiplicar sim, e ainda em idade avançada vai produzir excelentes frutos. Isso é uma promessa de Deus. Feche seus olhos. Como é que está você hoje? Vara verde ou vara seca? Como é que está você? O Senhor está convocando você para uma reflexão. Nós escutamos muita pregação, mas é fato, há um cansaço no meio da igreja, há um povo que está seco demais, há um povo que vem no culto inclusive por vir. Eu vim só pela misericórdia, eu sei, não foi amor mesmo não. Vara seca. Hoje foi aquele dia, eu nem vinha, eu sei, vara seca. Você é difícil de lidar mesmo. Você é complicado de lidar. Você não permite mais a pequena faca celestial de continuar lhe dando os cortes para que você venha a ser enxertado dentro do tronco celestial e assim continuar emanando a pureza de Deus. Aquela pureza quando você aceitou Jesus, aquela pureza do primeiro amor, aquela pureza que ninguém conseguia tirar Jesus da tua mente. As pessoas estão cansadas e vêm entregar o seu cansaço. As pessoas estão frustradas e vêm entregar frustração. As pessoas estão totalmente decepcionadas ao extremo, e querem entregar só decepção. Pesos de consequências de colheita é o que você tem trazido para a casa de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta. Jacó estava na casa de Labão, chegou errado, continuou errado por um certo tempo, mas um dia ele viu que a mão de Deus era capaz de levá-lo a produzir aquilo que nunca ele sonhou em produzir. E aí ele disse para Labão: eu quero começar do zero. Como assim? Eu quero começar com aquilo que não produz, porque senão eu nunca vou construir a minha história. Senão eu nunca vou estabelecer o meu legado. Senão eu nunca vou validar aquilo que é a primogenitura. Roubado ou não, está sob mim. Ele pega o que era incapaz de produzir e Deus fala: agora começou a se converter. Agora começou. Por quê? Porque ele jogou a vara seca para o lado. E ele quer refazer a cerca. Só que ele quer retirar os arames farpados. E o que são os arames farpados? As guerras que a gente se depara no decorrer da nossa caminhada cristã. As pessoas, os entraves, as insurreições, insubmissões. Tudo isso vai, parece que arranhando, ferindo. Fere o que foi ferido
e fere o que feriu. E aí um monte de aversões se multiplicam dentro da igreja. Aí a palavra é boa, nós não temos problema com palavra boa. Nós temos problema com a obediência do povo. Nós temos problema com um povo que pega uma palavra dessa, preciosa, sacrificada, sangrenta, e trata como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus está te dando o espírito de Jacó suplantador, usurpador, e está colocando o espírito de Israel. O espírito de Israel, aquele que se arrepende, aquele que até chegou aqui sem motivo ou desmotivado, seco, terra seca mesmo, assumida, confessa, mas decidiu nessa noite voltar ao lugar que é pequeno, não dá visibilidade, não dá amplitude, mas mesmo assim você vê a mão de Deus levando a produzir. E aí quando você, guiado pelo Espírito Santo, começar a produzir num lugarzinho pequeno, aí Deus te bota no meio da multidão para você produzir lá também. Deus está levantando vocês nesses dias. E aí? Mas é necessário. Mas se eu estou tão seco, que se forçar demais aqui eu quebro. Ele pode te refazer também de novo, né? Ele pode fazer de você nova criatura. Ele pode inclusive levar você